Teve uma vez, né? Nossa, é que tá vindo um monte de coisa na cabeça. Não, coisa assim vontade, que eu tô aproveitando isso de falar coisas que eu nunca falei. 5 vezes, em 24 anos de ministério, eu presenciei possessão demoníaca verdadeira, genuína, de verdade. Falaram isso aqui. 5 vezes. 5 vezes só. Né? Eu conto só uma delas. Eu sempre contei só uma. Né? Foi a mais branda. Curiosamente, foi aqui na Liberdade. Foi. perto Lugarzinho. Perto da igreja dos Enforcados. Foi nesse estúdio aqui, inclusive, né? Foi bem nesse local aqui. Foi sinistro, foi sinistro. Não foi legal, não foi bonito de ver. Mas foi a mais branda. Né? Teve uma outra, né? Mas foi a primeira vez. Aí teve outras que, assim, te impressiona. Possessão de mente verdadeira é um negócio indescritível de ver. Né? E eu lembro de uma ocasião, né, que hoje a gente tem muito esses rótulos, né? Em nome de Jesus, sai dele. Não é uma mágica. Não é uma palavra mágica. Não. Parece ser tão simples. Não. Eles fazem do jeito assim. Discípulos de Jesus, apóstolos de Cristo, tentaram expulsar um demônio. Não conseguiram. Vieram até Jesus. Jesus, o demônio não sai. Aí Jesus disse para ele: tem castas, demônios, que só saem mediante jejum e oração. Então você tem que ter uma autoridade espiritual especial, né? Não é que tem uma história até que parece que 2 cidadãos viu como Pedro e Paulo fazia. Eles falam aí em nome de Jesus aí. O demônio olhou e falou: não, calma aí. Não, esse é outro caso, tá. Teve sim, tinham os exorcistas judeus ambulantes, tá no livro de Atos. Eles queriam expulsar os demônios. Eu te desconjuro, ou seja, eu te mando embora, em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio responde: eu sei quem é Jesus, conheço Jesus, sei a autoridade dele. Bem sei quem é Paulo, eu sei que Paulo é duro de roer. Eu tento quebrar Paulo e ele escreve lá: nada me separará do amor de Deus. Né? Sabe? E aquilo marcava muito em mim, né? E porque Paulo teve uma experiência. Quando você tem uma experiência com Deus, a sua vida muda. Quando você não tem experiência, você só conhece na teoria. Conhecendo a teoria, você não aprende, cara. Não aprende. É como aprender a nadar na teoria, como andar de bicicleta em teoria, a dirigir na teoria. Você tem que ter uma experiência. E experiência é fruto de relacionamento. Como é que você vai ter fé, acreditar, se você não conhece a Deus? Se você não se relaciona com Ele? Né? Se você não conversa com Ele? Se você não conhece a história dele? Fé é acreditar. Né? Então, é confiança. Eu confio em quem eu conheço. E eu fui desenvolvendo essa fé. Paulo teve uma experiência muito forte com Deus. Ele foi ao terceiro céu. Foi arrebatado ao terceiro céu. E ele falou que lá ele viu coisas inefáveis, que para o homem não era lícito falar. E por algumas ocasiões muito pontuais, veja bem, não quer dizer que isso vai ser com todo mundo, sabe? Acho que cada um tem um propósito de acontecer. Acho que como eu tive uma experiência muito forte com o ocultismo, Deus permitiu que eu tivesse algumas experiências muito intensas com ele também. Né? E teve uma vez, teve um pastor chamado João Carlos Marques, falecido já, né? Eu acho que aproximadamente uns 3 meses antes de eu sair do satanismo, ele falou numa igreja, mandaram para mim, depois que eu me converti, mandaram o testemunho, mandaram ele falando, né, um trecho que ele falou de mim. Ele pegou e falou: olha, tem um cara no satanismo, na alta magia, ele é um dos discípulos de Satã, que tem um grupo de discípulos, né, que eram mais próximos, assim, digamos assim, no Brasil, da seita brasileira, do braço brasileiro. Ele vai se converter, né? E vocês podem esperar que ele vai se converter. Aí quando eu me converti, ele falou, né? Ele falou: olha, eu sei que ele se converteu, e ele é o Daniel, né? Depois mandaram isso para mim. Eu nunca pude conhecê-lo pessoalmente, né? Mas eu tenho até um registro de um dos meus vídeos, acho que é o Beijo do Escorpião. Coloco o trecho do testemunho dele. Então, em algumas ocasiões muito pontuais, né, Deus permitiu que eu contemplasse anjos pontuais, não é do tempo inteiro. Sim. Sabe? Pontual, muito pontual, né? E houve 2 ocasiões muito especiais, é o que eu estou descrevendo melhor na história de Mitri, né, que eu tenho todo o romance para poder colocar, em que Deus me deu a graça de contemplar uma centelha, sabe, para onde nós vamos. Isso aqui é nada, gente. Isso é nada. Isso aqui é poeira cósmica, né? Na verdade, eu creio que nós estamos voltando para casa. Você não está indo para a sua casa, está indo para o céu, né? Você está voltando, porque quando está no paraíso, o paraíso é o Éden, né? O que acontece? Tinha 2 árvores no paraíso. A do conhecimento do bem e do mal, que estava proibido comer, e tinha a árvore também da vida, né? Tinham 2 árvores. A árvore da vida é descrita em Apocalipse que ela está na Jerusalém Celestial, está numa dimensão espiritual. Então, Adão e Eva foram criados numa dimensão espiritual, não aqui na Mesopotâmia, na Terra, como muita gente acha, que começou, né?
Aí, quando eles cometeram o delito, né, eles foram expulsos do paraíso, assim como Satanás foi expulso do céu também, né, por se rebelar contra Deus. Foi expulso. E aí o que Deus faz? Ele coloca um querubim para tomar conta do caminho que leva para a árvore da vida. Um querubim com espada de fogo. Mesma patente de Satanás. Eles se respeitam nessas patentes hierárquicas, né? Então tomou conta do caminho. Quer dizer, então eu imagino dessa maneira. Foi assim que Deus permitiu que eu visse. O jardim era como se fosse uma parte do céu de floresta, sabe? De natureza, porque a terra é um espelho do céu, né? E esse caminho te levava para uma das cidades celestiais, né? E eu pude contemplar um pouco disso. E aquilo ficou muito forte na minha cabeça, né? Inclusive a editora Arcádia conseguiu, o artista captou a ideia muito bem, né? Dessa Jerusalém celestial. E numa dessas vezes que essa entidade se manifestou, me chamaram para ir, né? Era uma menina jovem, tinha acho que uns 22 anos, né? Mas falava muita coisa, falava frases que eu entendia, né? Porque você aprende uma língua dentro do satanismo chamada Enochian, ou Enochian, que é conhecida como a língua de Deus, né? É o que os anjos caídos dizem, que quando Deus ele diz haja luz, ele usou uma linguagem, usou, né? E qual é essa linguagem? Né? O que não é a língua dos anjos, que o pessoal fala na igreja, sabe? Se anda lá na praia, lava sunga, lava saia, essas coisas, não, que é diferente, porque o Pentecostes eles falam línguas conhecidas, é diferente. A língua tem que comunicar, se não comunica, você trouxe Babel para a igreja, é o que o diabo está fazendo. E pegando o que acontece, eu estava diante dessa entidade e muito afrontoso, ele quebrou os dedos da mão da menina, quebrava, só que eu vou fazer, um por um, na minha frente. Sabe, você não pode salvar essa vida. Não é minha, ela é minha, né? Enfim, eu não usei nenhum chavão, porque os exorcistas judeus ambulantes usavam palavra mágica. Sai, em nome de Jesus. E o demônio responde, não te conheço. E deu uma surra nisso, um pau do demônio. Não me veio isso na cabeça. A única coisa que me veio na cabeça foi essa lembrança, dessa centelha do que Deus permitiu que eu visse. E eu peguei isso e falei, olha, você sabe, né, de onde você veio, né? Falei pro demônio, né? Você sabe de onde você veio, né? Eu sei de onde eu vim e eu sei que eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para casa. Agora, será que você volta também, né? Eu tenho fé nisso. Eu vou voltar para minha casa, né? Em nome dessa fé, eu peço que você vá embora agora. Então, não usei o rito, sabe? A gente se prende muito ao rito. Né? E não é o rito que faz a coisa, é a direção do Espírito na hora, é o que Deus dirige para fazer na hora. Então, quantas vezes Jesus saiu da caixinha, ele quebrou paradigmas no seu tempo, né? Ele fez tudo diferente, tudo diferente. O nosso Consolador chorou, o nosso Libertador foi preso, aquele que dá um jugo leve e suave precisa de ajuda para carregar a cruz, cara, sabe? Então, nos ensinou muita coisa, mostrou que nós somos humanos, sim, a gente está sujeito a passar dificuldade. Então, não te isenta de passar dificuldade, mas te ajuda na dificuldade. Não te isenta de passar pelo deserto, mas te ajuda na travessia do deserto. É isso que Deus faz. Tá falando muito assim de exorcismo, assim. Há algum filme que chega próximo a um exorcismo de verdade, assim? Mais próximo algo demoníaco de verdade? O mais próximo que eu vi foi o exorcismo de Emily Rose. Esse filme marcou eu, cara. O exorcismo foi o mais próximo que eu vi. Esse sim. A Invocação do Mal deu uma chutada de balde, né? Saiu um pouco da caixinha, mas o Exorcismo de Emily Rose foi o mais próximo do real. O mais próximo filme também, fica a dica aí, né? Do que Jesus passou, né? Foi o que o Mel Gibson fez, Paixão de Cristo. Incrível, incrível. Eu acho também. Fala em aramaico, sabe? Mostra as 12 horas ali. E o amor de Deus. Jesus falou para Pedro, Pedro, você vai me trair, cara. Você vai me trair. Pedro, não vou te trair, não vou fazer, né? Você vai me negar 3 vezes. Não vou te negar, eu dou minha vida por você. Negou. E aí quando Jesus aparece para ele ressurreto já, né? E Pedro, no primeiro momento, não reconheceu que era Jesus. Quando reconhece, Pedro não pede perdão. Está escrito, me perdoa, errei. Sabe, Jesus já tinha perdoado. Aí, sabe, falou, Pedro, apacenta o meu rebanho, cuida das minhas ovelhas. Você vai ser o líder da igreja. Né? Então, Jesus ele nos surpreende de maneiras incríveis, incríveis, sabe? Coisa, sim, essas coisas que eu guardo, que eu lembro, né? Porque a maldição sem causa, a Bíblia diz, não encontra pouso. E o contexto bíblico disso, ele faz uma analogia com as andorinhas, né? Assim como as andorinhas vão e voltam, né? Assim, maldição sem causa encontra pouso.
Então, digamos que você tem fé em Deus e você procura fazer a coisa certa, né? Você erra, como todo ser humano erra, né? Mas você tem fé, você procura ter vida com Deus, procura fazer a coisa certa, né? Não estou preso nessa terra, isso aqui, esse mundo não me pertence, eu não sou daqui, né? Estou de passagem, a Bíblia, nós somos peregrinos aqui, estamos de passagem aqui, com um propósito, né? E então, eu lembro muito dessa questão, né? Passageiro, tudo tem um propósito aqui, né? Então tudo você dá graças, porque tudo tem um propósito maior, que às vezes a gente não entende, né? Muitas coisas eu não entendo, mas eu sei que Deus está no controle das coisas. Aí você descansa em Deus, aí você descansar, isso traz a paz que transcende o entendimento. Tá tudo desabando ao teu redor, né? Aí você sente uma paz assim, não sei de onde vem, sabe? Tô bem. Daniel, trazendo mais para os dias atuais.